Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos e irmãs, hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós vemos que Jesus estava com os publicanos e os pecadores. Essas pessoas que eram os publicanos, eram os cobradores de impostos, eram os judeus que cobravam imposto do povo judeu para o Império Romano. E para os mestres da lei e fariseus, eles eram pecadores públicos, por isso que eram chamados de publicanos. Então os mestres da lei e os fariseus, os sacerdotes, rejeitavam essas pessoas, colocavam essas pessoas à margem da sociedade, eram como se fossem pessoas impuras por causa do pecado que eles faziam em cobrar o imposto para o Império Romano. E aqui, Jesus, nós vemos que não faz acepção das pessoas e a verdadeira graça de Deus, a verdadeira missão de nosso Senhor Jesus Cristo foi trazer a salvação para todos. Jesus, o único propósito dele, a sua missão de se fazer homem, foi reparar o nosso pecado, foi oferecer o sacrifício para a graça de Deus. Por isso que Jesus vai nos falar: haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Precisamos olhar Jesus com os olhos da graça de Deus, com o olhar da salvação, com o olhar da redenção do sangue derramado por Cristo na cruz. Muitas vezes também nós agimos como esses mestres da lei e esses fariseus. Fazemos a acepção das pessoas, vemos as pessoas com seus pecados, que muitas vezes são conhecidos de cada um de nós, e muitas vezes fazemos como esses fariseus. Criticam como essas pessoas estão na igreja, é algo que a gente costumeiramente faz. Quantas vezes eu já vi pessoas comentando comigo e eu também comentando com outras pessoas por causa desses desvios que muitas vezes a gente fica sabendo dessas pessoas. Nos colocamos no lugar de Deus como os verdadeiros juízes, como julgadores, e não para absorver, não para salvar essa pessoa, ajudar essa pessoa no seu caminho de reconciliação, como essa ovelha perdida que o pastor vai atrás,
porque verdadeiramente é assim que Jesus o é. Jesus se dá pela graça, pelo amor. Ele não quer que ninguém se perca a sua salvação, perca a vida eterna no reino que Ele preparou para cada um de nós. Por isso, meus irmãos, em vez de sermos juízes, criticadores, assim como os fariseus, os mestres da lei, nós precisamos agir com misericórdia. Essa é a graça de Deus que Jesus nos ensina. Jesus disse que Ele não quer o sacrifício, mas sim a misericórdia. E aqui nós vemos que a alegria das pessoas tem aqui esse pastor quando perdeu essa ovelha e encontrou, essa mulher quando perdeu a sua moeda e encontrou, a alegria era grande. Imagine a alegria de Deus por um pecador que se converte. E é assim que nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Deus, olhar com um olhar de misericórdia, de amor e se alegrar por essa pessoa por causa de nós mesmos. Eu, nos meus pecados, quantas pessoas, quantas vezes fui criticado por estar na igreja, porque minha vida de pecador era pública, muitas pessoas sabem dela. Então, quantas vezes também eu fui julgado e ainda eu sou, muitas vezes. Então, nós precisamos olhar verdadeiramente com o olhar de Deus, o olhar do amor, o olhar da misericórdia, porque assim é a graça de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, na liturgia de hoje, nos traz: na verdade, considero tudo como perca diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. É as coisas do mundo que a gente deixa para trás. Essas perdas que nós temos na nossa vida era para nos encontrarmos com a graça de Deus, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, com o seu perdão, com a sua misericórdia. É isso que nós devemos ver na graça de Deus. Essa é a alegria que Deus tem quando nós retornamos para a casa do Pai, quando retornamos para o seu caminho, quando nós nos colocamos diante de Deus com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, com os nossos pecados. Aí sim, a alegria dos anjos de Deus, a alegria de Deus se faz presente, é a graça de Deus e a sua misericórdia é abundante em nossas vidas. Que nós não sejamos como esses mestres da lei e fariseus que deviam se alegrar por essas pessoas estar procurando o caminho do Senhor, mas em vez da alegria, por causa da dureza dos seus corações, eles se criticam. Como é que esse homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles? Eles não entenderam a graça de Deus, o amor de Deus e a sua misericórdia, que quer que cada um de nós encontre a graça diante de Deus, que nós possamos encontrar a nossa salvação e viver no reino que Deus preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.